Agora iremos resolver a questão 109 do caderno amarelo, do caderno de provas do Enem 2024. Essa questão vai envolver a física e ela vai envolver uma questão da elétrica, ou seja, a gente vai aplicar alguns conhecimentos de elétrica para a gente entender e para a gente conseguir resolver essa questão. Quais são os dois conteúdos que eu preciso que vocês saibam? O primeiro deles, como eu consigo calcular a DDP através da lei de Ohm, que seria a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Seria esse o cálculo fundamental para a gente conseguir responder essa questão. Outra lei importante é entender como eu consigo estudar um diagrama que vai conter a passagem da corrente elétrica. Ou seja, ele vai mostrar um diagrama que vai mostrar onde estão os resistores, onde vai estar as lâmpadas e onde vai estar passando a corrente elétrica. Dessa forma, a gente vai precisar entender qual vai ser a DDP em cada ponto, qual vai ser a corrente elétrica, se existe uma bifurcação, será que essa corrente vai se dividir por dois ou não? É isso que teremos de ter em mente para conseguir responder essa questão. Então ele vai estabelecer duas lâmpadas com alguns padrões de funcionamento e ele vai falar: eu quero que você me diga, dentre as opções de circuito elétrico possíveis, qual delas vai me dar a corrente necessária para que as duas funcionem na sua corrente máxima, na sua operação máxima. Ele vai dar alguns exemplos que não são viáveis. Por exemplo, o gerador, ele vai ter um polo positivo e um polo negativo. Sempre a corrente vai partir do polo positivo e vai ir em direção ao polo negativo. Então, se a orientação dessas lâmpadas estiverem diversas desse sentido, positivo para negativo, você já vai eliminar essa questão. Essa alternativa não pode ser nosso gabarito. Então, restam outras opções. Ele vai também fazer um circuito em paralelo, que é justamente o nosso gabarito. Por que vai ser suficiente para nós? Porque se a gente avaliar que quando divide-se em paralelo, coloca-se os resistores antes das lâmpadas, você vai fazer um cálculo que vai ver a resistência geral daquela parte em paralelo, em que o circuito se dividiu em duas fiações diferentes. A corrente se dividiu, então você criou correntes diferentes nesses dois lados do fio. Então, para resolver, precisamos de entender que a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência do primeiro lugar em que a corrente se bifurcou e 1 mais a corrente mais 1 sobre a resistência dessa segunda porção que houve essa divisão, Então vai ter esse cálculo que vai ser igualado a nossa 1 sobre resistência equivalente. Vai ser esse o cálculo que podemos fazer. Fazendo esse cálculo, a gente tem que notar uma coisa: as duas resistências, elas vão ser iguais. Então, para a gente estabelecer a resistência de modo mais prático, como elas vão ser iguais, podemos usar uma outra fórmula, que seria a quantidade de resistências iguais dividido pela resistência única, pela quantidade da resistência em ohms. Você vai ter a resistência geral, a resistência equivalente vai ter esse cálculo, vai ser possível. Número de resistores sobre quantidade de resistência em ohms. Esse é o cálculo que vai nos retornar a resistência equivalente, que no caso vai ser 2, porque temos 2 resistores, dividido por 1.5, porque cada um dos resistores tem 1.5 de ohms de resistência, que vai dar o valor de 1.33. Se a gente for utilizar a lei de Ohm, que seria DDP igual a resistência vezes corrente, você já tem a DDP da bateria, que vai ser 4.5 volts, e você já tem a resistência, que é 1.33, que foi calculado aqui. 2 dividido por 1.5 é aproximadamente 1.33. E se você dividir 4.5 por 1.33, você vai ter a corrente.
Só que a corrente geral, a corrente que entrou no sistema, mas ela foi dividida por 2. Então 3,38 dividido por 2 é maior do que 1 mA, que é justamente a condição que nos é necessária, que nos atende. Se a gente for colocar esses dois resistores em paralelo, você vai ter a corrente necessária para que as duas lâmpadas elas trabalhem na sua intensidade máxima, na sua corrente máxima de 1 mA. Então o gabarito da nossa questão, letra B.